Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá para mais um episódio de Emuná, o seu podcast sobre fé, espiritualidade. E essa semana nós vamos dar sequência ao tema que nós iniciamos na semana passada, né? Primeiro a gente fez um episódio compreendendo a depressão e depois a gente veio trazendo o que a palavra de Deus traz como alternativas ou formas de enfrentamento, né? A não só a depressão, mas todas as dores da alma, as dificuldades que a gente sente com relação à nossa saúde mental. Então, o primeiro foi sobre descanso, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que tem muito conteúdo na Bíblia, e que talvez a gente não foque muito nele, que é a alegria. Isso mesmo. E a palavra sugere, inclusive, que a gente transborde dela. Quando a gente está transbordando, significa que está saindo através de nós, né, para outros. Lá em Romanos 15, 7, diz assim, e 15, de 7 a 13, tá? Em 13 diz que o Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, não é algo que a gente faz sozinho, né? É algo que a gente faz, inclusive, com a ajuda do Espírito Santo. E todas as coisas nós podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. De manhã, eu vou repetir a minha oração, é: Senhor, ative em mim o fruto completo e resplandecente do teu Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a gente possa saber que a alegria é um fruto e que é ativo o poder de Deus em nós, né? Que o Deus e a gente se deixe transbordar, se deixe trabalhar pelo poder de Deus, né? Sim, muitas vezes, né? Eu acho que até por uma tradição da igreja mais primitiva, né, cristã, a gente foca muito, né, nas dificuldades que é viver isso, porque de fato, né, Jesus deixou muito claro: no mundo tereis aflições, né? Ele disse que nós passaríamos para ter aflição, passaríamos por aflições, mas ele também em seguida diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, andar nessa consciência de que, né, Jesus venceu o mundo, venceu as aflições, já começa a nos convocar para um estado de alegria, né? Olhando Sim, para, renovando nosso ânimo, não porque porque não tem aflições, não porque não tem dificuldades, porque vamos ter dificuldades. Ninguém aqui está falando: ah, tu tem que forçar a alegria, acordar, dizer bom dia sol, sorrindo, quando, né, não é o nosso natural muitas vezes. Às vezes a sim. gente demora ali para fazer o upload, né? Como eu digo, Uhum. do nosso dia, nós estamos chateados, aborrecidos com alguma coisa. É ser intencional, entender: não, tá, eu estou passando por isso, mas, né, Jesus disse para eu ter bom ânimo, né? Então é renovar a nossa mente de acordo com isso, porque também, né, fala sobre o reino de Deus, que Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus, e nós já temos acesso ao reino de Deus. Não é quando a gente Sim. morrer e for lá para a glória. Nós podemos estabelecer e viver o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. E alegria. E isso nada é feito pelo nosso poder, né? Que a gente possa entender que nunca é uma condenação isso que nós estamos falando, é uma possibilidade. Nós estamos oferecendo uma alternativa que é mudar a mente para a mente de Deus, né? A mente de Cristo. Está escrito na palavra que nós temos a mente de Cristo. E que se nós vivemos hoje numa cultura tão imensa em atividades, e aí a gente retoma aquele nosso podcast anterior, que quem não ouviu, ouça o descanso, né? Nós precisamos estar descansados. Eu estou enfrentando agora uma questão bem importante de sobrecarga de trabalho, e eu estou achando umas alternativas, e uma alternativa que eu espero que nas próximas semanas realmente se efetive, daí eu até conto, é atender em grupo, né? Porque aí eu vou conseguir concentrar as pessoas no grupo e eu vou poder atender melhor, né? E vou ter mais descanso. Descanso para quê? Para poder ouvir de Deus, para poder trabalhar
maneira mais efetiva, mais eficiente, porque as atividades que nós temos, elas mais impedem, né, algumas, quando elas estão em excesso, elas mais impedem o fluir do que ajudam o fluir do Espírito Santo. A gente precisa entender que tudo que a gente faz de forma espiritual é ajudado pelo Espírito de Deus. Os judeus não comiam gordura para não terem força no braço. Ou seja, para apontar que a força não é a nossa força, embora nós tenhamos preparo, é um binômio bem diferente, né? E talvez por isso que a gente precise falar todos os dias e renovar nossa mente todos os dias, diariamente, com a palavra de Deus, porque é um binômio entre a tua capacitação, aquilo que tu busca e o poder de Deus. Então eu costumo dizer para Deus assim, brincando, né? Eu digo, Deus, o poderoso de nós dois aqui é tu, eu faço isso eu posso, o resto é contigo. E é isso, entende? É uma brincadeira, mas talvez seja didática essa brincadeira. O que tu Sim. acha? Não, muito bom. Eu concordo plenamente se o que muitas vezes a gente tem uma insatisfação por conta também de que nós, né, ao mesmo tempo em que ou nós nos desempoderamos, né? Eu não sei Uhum, se essa é a palavra mais adequada, mas nós tiramos o poder de agir sobre determinadas uhum, coisas, ou nós nos empoderamos demais, que é algo que hoje está sendo super incentivado e super tem um chamado nesse sentido aí da cultura de se empoderar, de você ser dona de si, né? Você faz, você acredita, você faz, que também traz uma mentira, que eu acredito, uma mentira maligna, de a gente achar que nós tá. Então, se eu não estou conseguindo é porque eu não sou bom e porque eu não tenho capacidade suficiente. E aí entra muito essa equação. É Deus que pode em mim, né? uhum. É Deus que tem o poder em mim e através de mim. E da mesma forma, eu tenho capacidade, sim, como que eu posso me empoderar? Lendo a palavra, declarando a palavra, crendo naquilo que Deus tem para mim, trabalhando a minha identidade como filha, aprofundando cada vez mais, compreendendo o meu lugar. E isso é a nossa parte. E a outra Sim. parte que é a maior, é a parte de Deus do que Ele pode fazer em nós. Então, para ter alegria, precisamos compreender a nossa suficiência, que seria eu consigo ser suficiente em declarar a palavra, eu vou fazer isso. Talvez no começo por disciplina, né, como um hábito, trazendo todos os dias. E quem vai conseguir operar isso na minha vida de forma mais global e intensa é Deus, porque Ele é o poderoso, como tu falou, entre vocês dois. Então, a gente não está colocando fora a força de vontade, o nosso esforço. Não precisa ver nosso esforço e nossa força de vontade em binômio com o poder de Deus é a força, né? Por exemplo, é a nossa parte de contribuir, que nem uma criança com a sua mãe, né? A mãe diz, isso aqui tu faz, filhinho, arruma teus brinquedinhos, porque mais tarde nós vamos ser empresários, vamos ser isso, aquilo, né? Cada um de nós vai ter um papel. Mas desde a criança, a gente já diz o que ela pode fazer. Então, a gente faz aquilo que a gente pode. Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Ele não vai se levantar no nosso lugar na cama, né? Então, ele não vai pegar o nosso livro e vai fazer com que o livro entre na nossa cabeça. A gente vai ter que ter o esforço de ler. Então, tem o nosso papel e tem o papel divino, que é aquilo que a gente não pode, a gente ter bem consciência do que é Deus e o que é a nossa força de vontade, né? Então, assim, o Paulo fala em Romanos 15, que deveria isso acontecer não só pelos nossos próprios esforços, pela força de vontade, mas pelo poder do Espírito Santo, né, em nós, nossas vitórias, os nossos avanços. E aí ele diz assim: você gostaria de transbordar de alegria? Isso é o comentarista da Bíblia da História, Martin. Gostaria de ser alguém cuja alegria parece iluminar cada aposento, cuja paz pode ser sentida até nas situações mais tensas? Então, pela virtude do Espírito Santo, louve a Deus. Não é por acidente que Paulo cita essa passagem dos trechos do Antigo Testamento sobre louvar a Deus, que ele cita salmos, né? Cantar hinos ao seu nome e alegrar-se. É assim que encontramos a esperança em Deus, pelo louvor e pela adoração.
de propósito caminhar nesse sentido, nessa direção. Quando nos comunicamos com Deus e honramos a sua presença na nossa vida, quando louvamos a Deus pelo seu caráter, pelas suas evidências na nossa terra, né, as suas obras que ele fez aqui na terra, os pássaros, os animais, né? Nós temos tanto dele em nós que então chega a transbordar, né? Quando a gente começa a louvar, a adorar, né? Perceber a presença de Deus na terra, nas nossas vidas, os dons de Deus em nós nos contagiam até os que nos rodeiam. É isso, esse é o transbordar. Quando há tanto em nós que o que há em nós chega para as outras pessoas. Sim, muito bom. Então, e como ter esse, né, esse tanto ali, que como a Silvana falou, né, começa pelo descanso, em poder apreciar e desfrutar da criação de Deus, pela declaração da palavra e pela compreensão do que Deus pode fazer em nós. A gente não se alegra no que nós podemos fazer, porque talvez o que nós possamos fazer seja em vários momentos pouco, né? Nós não podemos mudar, como tu falou, né, Silvana, do momento que tu tá vivendo, de cuidado com relação à tua família ou tantas outras funções que vão somando a nossa vida e que nos, em alguns momentos podem nos sobrecarregar. Mas é como que Deus pode superar isso. Porque muitas vezes nós não temos muito o que fazer, nós não temos muitas alternativas. Mas como que Deus pode trazer outras perspectivas para a nossa vida e aliviar esse fardo? E aí a gente, né, se possível, de se alegrar, de rir, de desfrutar mais da vida. Algo que eu gosto muito de compartilhar, e muitas pessoas que me conhecem já ouviram, que é a metáfora do ovo frito, né? A gema e a clara, né? Toda vez que a gente for fazer, claro, com cuidado, né? Quebrando ali o ovo para que não vire um ovo mexido, a gema é a única coisa que se tem um certo controle. A clara, tu não sabe como ela vai se espalhar na frigideira. A gema, tu sabe que, né, ali com um certo cuidado, ela vai ter aquela dimensão, ela vai ficar aquela bolinha ali, amarela, né, onde está contido aquele núcleo ali do ovo. A clara, nós só tem influência. A partir da gema, ela se espalha. Então, o que que nós temos controle na nossa vida? E o que que nós temos influência, o que que é gema e o que que é clara, né? E se a gente trouxer essa metáfora para tudo na nossa vida, fica muito fácil. Às vezes eu estou até atendendo ou fazendo algum trabalho e fico, poderia ter feito isso, aquilo. Tá, o que que é gema? A gema é minha parte. A minha parte eu fiz? Ok, Deus, eu te entrego tudo, porque tu é que pode fazer. Tu pode cuidar dessa pessoa enquanto eu não estou em contato com ela, tu pode influenciar, tu pode fazer com que a palavra que foi ministrada entre na mente dela, trabalhe no coração dela, e isso é a clara. Então, compreender qual que é a nossa parte, que nós temos controle, que nós temos influência, que entra tudo, né, do controle de Deus. Amém, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, tudo isso, né, é uma possibilidade. Olha como é que Deus vai falando para ti, né? Olha como é que Uhum. Deus vai falando para mim, olha como é que Deus inspirou o Paulo, né? Ele diz aqui na a mesma palavra, ele fala sobre na mensagem, ele fala assim, ó, aquilo que nós começamos antes, ó. Pessoalmente, estou bastante satisfeito com vocês. Essa é a Bíblia, a mensagem, tá? Que é expandida. Então, Romanos 15, o versículo 14 até o 16. Estou bastante satisfeito com o que vocês são e com o que estão fazendo. Parecem bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar uns aos outros. Então, queridos amigos, não tomem minha linguagem ousada e dura como crítica. Não estou criticando, apenas destacando quanto preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica de que Deus me deu, esta obra evangélica e sacerdotal de servir às necessidades espirituais dos não-judeus, para que eles possam ser apresentados como oferta aceitável a Deus e se tornem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa mais linda! É a mesma coisa que Deus está nos propondo. Então, Isso. essa analogia do ovo frito é fantástica. A gema é a parte que a gente pode fazer e a clara é o trabalho de Deus, né? Que coisa linda! São as coisas que a gente não tem controle e que a força e o poder dele
se aperfeiçoam na nossa singeleza, né? E que a gente possa entender que a nossa parte a gente precisa fazer e que a parte de Deus a gente só precisa confiar pelo conhecimento que a gente tem do poder dele, né? Sim, exatamente. Então, alegria é poder compreender o nosso lugar também e se alegrar, né, na fé do poder de Deus em nós e através de nós. Então, é Sim, direcionar as nossas expectativas, porque alegria nas coisas terrenas, né, como está escrito lá em Colossenses, mantém os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, é uma alegria, uma satisfação muito rápida, muito temporária, né? Ela tem um efeito como vários estimulantes, né? Como o café, sim, como a cocaína. Então, ela nos dá um gás para um momento e em alguns momentos a gente precisa desse gás, mas ela também nos leva depois a um estado mais de depressão, de cansaço. Então, essa alegria que Deus nos propõe, que Jesus morreu também para nos dar, que é o estabelecimento do reino dele, é uma alegria permanente, uma alegria de compreender que nós temos a vida eterna, que nós podemos, que nós temos um pai, um ajudador, o criador ao nosso lado, né? O Senhor de toda a criatividade, de todas as coisas, e dar esse lugar de Deus e declarar essas palavras todos os dias para que nós venhamos a ter mais satisfação. Então, sim, né, acho que também um outro ponto para a gente fechando esse tema é a adoração. Adorar a sim, Deus independente da situação, né? Porque a adoração produz alegria, porque o lugar dele, esse poder dele em nós e através de nós. Assim como Elias, ele adorou antes da chuva, né? Quando estava, ele trouxe uma palavra de que viria chuva, né? Sobre o povo lá em Israel naquele momento. E aí todo mundo ficava assim: ah, mas tu está viajando? Olha só, não tem sequer uma nuvem no céu. E ele já estava adorando e agradecendo a Deus, porque ele cria naquilo. Então, adorar antes da chuva, antes de que aquilo que nós estamos esperando aconteça, isso é a fé, né? É experimentar essa alegria não no momento em que o fato acontece, mas experimentar essa alegria porque Deus, ele pode realizar e ele é fiel. sim, e para isso, tanto a Clara quanto Elias, né, eles conheciam a Deus. Para confiar, a gente precisa conhecer em quem confia, né? E como é que a Exato. gente confia em alguém? Lendo a palavra, conhecendo essa pessoa, estando com ele. E depois que a gente conhece uma pessoa tão espetacular como Deus, a gente vai adorar e vai louvar por consequência. Então, uma coisa depende da outra, é um círculo virtuoso, né? Que se Muito bom. completa e que a gente precisa procurar, perseguir. Essa é a nossa gema, né? Essa é a nossa força, esse é o nosso esforço, a nossa força de vontade. E o resto tudo ao nosso redor é a Clara, né? O trabalho do nosso Pai poderoso conosco, né? A Clara não existe sem a gema, né? Deus quer se relacionar conosco, Ele quer que nós existamos, por isso Ele nos criou, né? Muito bom. Amém. Então vamos Amém. orar sobre esse tema. Vamos orar. Paizinho querido, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que a gente conheça cada vez mais na profundidade quem tu és, porque assim nós podemos saber a nossa dimensão, quem nós somos. É muito mais fácil nós sabermos que nós precisamos de ti. Tem tantas figuras, Senhor, essa mão, na nossa mão, essa mão poderosa na nossa mão pequenininha, Senhor, que nós possamos ter essa visão o tempo todo, que nós precisamos de Ti, que nós estamos de mão dadas contigo o tempo todo o tempo precisamos de Ti, e que isso atinja cada uma das pessoas que nos ouve, e que elas se tornem coparticipantes dessa obra como nós somos contigo, Senhor, todos nós coparticipantes da tua obra, Pai, para tua honra, para tu já, no nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Senhor, que todos que estão nos ouvindo possam direcionar os seus pensamentos e as suas ações para as coisas que realmente importam, né? Para aquilo que vem, que seja o estabelecimento do teu reino, Senhor. Que nós possamos nos esvaziar das coisas terrenas, da satisfação momentânea, para que nós possamos encontrar uma satisfação que dure, que perdure em nossa vida, uma alegria permanente, que só pode vir de ti, Senhor, que nada, nem ninguém neste mundo pode nos dar uma alegria sobrenatural, que todos que estão nos ouvindo hoje possam
encontrar essa alegria sobrenatural, se alegrando na tua obra completa, mesmo em meio a circunstâncias de dificuldades, de sofrimentos eventuais, que eles desfrutem e te adorem, sabendo que tu é fiel e que tu nos prometeu um reino de paz, justiça e alegria. Em nome de Jesus, amém. 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 Continue nos acompanhando. Os próximos episódios vamos dar mais dicas de como você pode viver uma vida com mais satisfação e alegria no reino de Deus. Transbordando. Amém. Amém. Curta, Um abraço. compartilha, te inscreve no canal, contribua para essa obra. Isso, participe da obra de Deus. Tchau. Tchau.